do Senhor, povo de Deus, estou aqui para trazer mais um vídeo abençoado para sua vida e hoje eu queria falar sobre algo essencial na vida cristã. E hoje eu queria falar sobre o Evangelho. Sim, o Evangelho, algo que é essencial na vida cristã. E eu queria logo começar falando do seu significado. O Evangelho significa boa notícia. Sim, a boa notícia. Mas deixe-me abrir um parêntese aqui. Boa notícia hoje em dia é meio algo genérico. Por quê? Porque às vezes o que é boa notícia para mim não é boa notícia para você. Por exemplo, eu torço pro Flamengo. Quando meu time ganha, eu fico feliz. Tá bom, isso é uma boa notícia para mim. Talvez você seja um corintiano, ou sei lá para que time você torce. Se eu chego falando isso para você, você não vai ficar muito feliz, né? Por quê? Porque isso é uma boa notícia para mim. Mas deixa eu te falar, o Evangelho é uma boa notícia. E não é uma boa notícia só para um tipo de pessoa, mas sim para todos nós. Por quê? Porque todos nós estávamos no mesmo barco furado. Todos nós estávamos na mesma condição. Que condição é essa? Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Sim, a Bíblia diz que por um homem entrou um pecado no mundo, e com o pecado a morte. Sim, após Adão, o pecado entra no mundo. E aí esse pecado ele tem o poder de nos matar, porque a Bíblia vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então o Evangelho é uma boa notícia, mas ele começa com uma má notícia. Qual é a má notícia? Quem somos antes de Cristo? Nós somos mortos, nós somos inimigos de Deus, como vai dizer em Efésios. Então a má notícia é essa, nós somos pobres, miseráveis pecadores, que somos destinados à morte. Morte física também. Mas principalmente a morte espiritual, longe de Cristo. Mas aí é que entra o Evangelho, a boa notícia. Cristo vem, morre em nosso lugar, ao terceiro dia ressuscita, e agora ele tem vitória sobre a morte, e nos chama para ser filho de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Alguém morreu em nosso lugar e agora nos dá direito à vida. Desde que entra os dois erros que eu quero falar nesse vídeo. Há dois erros que podemos cometer quando ouvimos do Evangelho. O primeiro deles é não aceitá-lo. Billy Graham dizia de que nada vale ter uma passagem na mão, estar dentro de um aeroporto e crer que aquele avião é capaz de me transportar até um lugar de destino, mas não dar o passo de entrar no avião. O que é isso? Muitas vezes nós acreditamos na Bíblia, nós gostamos de Deus, nós gostamos da igreja, mas nós não aceitamos, nós não damos o passo adiante de dizer, eu quero esse Evangelho. Sabe, existem muitas pessoas assim, pessoas que são amigas do Evangelho, mas nunca querem ter um compromisso sincero com Deus. Sabe, são na igreja há anos, no caso seria o aeroporto, né? Elas acreditam em Jesus, sim, elas acreditam no avião, né? Elas estão com a passagem na mão, que seria a Bíblia, mas elas não dão um passo de fé, de dizer, eu quero esse Jesus. Eu aceito a notícia do Evangelho, de que tem um Salvador para a minha vida, um Senhor para a minha vida. Sabe, esse é o primeiro erro. Pessoas que gostam do Evangelho, mas não o aceitam. Então fica aqui, né, a dica, aceite o Evangelho de Cristo. Ei, aceite o que Jesus fez por você. Aceite sabendo que agora você tem uma nova vida com Ele. Agora, da mesma forma que Ele entregou a vida por nós, temos que entregar a nossa vida por Ele. Então, a primeira dica que eu lhe dou aqui sobre esse erro é aceitemos o Evangelho de Cristo. Mas aí entra o segundo erro. O segundo erro que muitas vezes nós cometemos, e qual é ele? Aceitar o Evangelho de Deus, mas não compartilhá-lo. Isso tem um problema enorme, porque Marcos 16,15, Jesus disse para os seus discípulos, ide por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Então logo após entender e aceitar o Evangelho, temos que levá-lo até as outras pessoas. Mas por quê? Porque o que Cristo fez em nós, Ele quer fazer através de nós. Sabe, tem uma frase que diz assim, se o evangelismo da igreja não fosse algo essencial, só precisaríamos de dois ministérios na igreja. Quais seriam eles? Evangelista e assassino. Porque logo depois que uma pessoa aceitasse Jesus, ela teria que morrer e pronto, ela foi para o céu. Não, sabe por quê? Quando alguém aceita Jesus, ele não morre logo diretamente, ele fica na terra no outro dia. Sabe por quê? Porque ele tem uma missão a cumprir. Sabe, Jesus ele disse para os seus discípulos, vão e pregam o Evangelho, né, a toda criatura. Sabe, existe muita criatura no mundo que precisa ouvir do Evangelho. A gente tem que abrir a boca e falar do Evangelho de Cristo. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Sabe por que muitas vezes desanimamos ao pregar o Evangelho? Muitas pessoas rejeitam, a gente não vê às vezes resultado. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que é na força do nosso braço.
sendo que a Bíblia mesmo vai dizer que o poder é o de Deus. Então, o erro que a gente pode cometer é entendê-lo, aceitá-lo, mas não compartilhá-lo. Com esse vídeo eu quero encorajar você a ver como está a sua vida nessa semana, né? De dizer, será que eu entendi o Evangelho? Será que eu aceitei? E após aceitar, não ficar para si mesmo, sabe? Não ficar para si mesmo. Imagine que o amor de Deus, ele vem sobre a sua vida e você é como um balão. O amor de Deus é uma água. E a água ela começa a encher aquele balão. Se a gente não vê outro meio de canalizar aquela água do balão, o que acontece com aquele balão? Ele estoura. O amor de Deus ele vem sobre a nossa vida com um propósito, nos abençoar e tocar outras vidas. Então não estoure do amor de Deus, mas canalize essa água. Não permita ser estourado, mas canalize essa água para que essa água toque outras vidas. Amém? E todos assim serão abençoados. Por quê? Pelo Evangelho de Deus. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Fica com Deus e a gente se vê no próximo. Chamas ou me calar, eu tenho um chamado, o Evangelho.